O Banco do Brasil é o barato que pode sair caro, segundo os analistas, e nós vamos entender cada ponto que eles levantaram como risco e vamos entender em que pé está esse risco. Então a analista Larissa comenta os riscos do Banco do Brasil sobre a possível queda da rentabilidade, o aumento da inadimplência e os riscos políticos. Vamos tentar entender cada um deles. Mas antes vamos continuar vendo aqui a justificativa da Larissa. Ela diz que o ROI, que é um dos principais indicadores aqui de setor financeiro, né, está em 21,7, que é excelente, porém ela vê uma possibilidade não desprezível desse indicador começar a cair, principalmente por conta da inadimplência que está no movimento desfavorável no Banco do Brasil. Ela acaba focando bastante na provisão, que vem aumentado bastante, inclusive quando a gente compara aqui em relação a períodos anteriores, teve a questão da Americanas que atrapalhou um pouco, e ela vê esses números aqui com uma tendência de talvez continuar crescendo, né? Adicionalmente, ela ainda comenta o spread, que é a diferença dos juros aqui que o banco cobra ao emprestar e a taxa que ele capta o dinheiro. Está aqui caindo e por conta do direcionamento do banco, segundo a Larissa. Diante de tudo isso, ela comenta que existe grande risco do banco não cumprir o guidance, que é a expectativa de resultados aqui do banco para o ano. Lembrando que no ano passado ele acabou superando o guidance inicial e foi atualizando aí depois mais para frente, né? Outro analista também pessimista é o CEO da Empírico, João. Ele acredita em deterioração dos resultados do Banco do Brasil, pressão do governo em relação às políticas de expansão de crédito. Será que o Banco do Brasil vai sair emprestando para qualquer um, como fez no governo Dilma? É esse risco que ele está vendo. Ele acha que vai acabar acontecendo quando a economia patinar e os problemas ficarem mais evidentes. Acredito que o governo vai querer utilizar o Banco do Brasil como instrumento, né? O que a gente pode ver é o que está acontecendo até o momento. O futuro aqui em relação a esse tipo de risco eu não posso cravar nada, né? Então a gente só pode ver o que está acontecendo agora. Sim, eu tenho que admitir que no governo Dilma houve esse tipo de intervenção e o Banco do Brasil ele acabou sofrendo com queda nos resultados, inclusive teve que fazer meio que um turnaround, entre aspas, né, para depois ali voltar a crescer. Isso causou um período ali de dividendos menores no Banco do Brasil. Por fim, eles recomendam um banco que tem surpreendido o mercado consistentemente. No primeiro trimestre de 2024 teve uma redução da inadimplência, melhor eficiência operacional da história no banco e o guidance será atingido, eles estão confiantes em relação a isso. Os spreads têm crescido acima das expectativas do mercado. Nos próximos 24 meses ele deve pagar um yield aí em média de 8,3%. Provavelmente eles quiseram dizer por ano nesses próximos 2 anos, né? E ele paga dividendos todos os meses. Embora não tenha aberto o relatório, esse relatório está gratuito aí para quem se cadastrar lá, o fato é que muito provavelmente este banco é o Banco Itaú, que paga dividendos mensais, que tem performado muito bem e deve pagar dividendos aí ao longo dos próximos 2 anos acima de 8%. No caso aqui eles estão falando, né, de 8,3%, então muito provavelmente é o Itaú. E quando olhamos os múltiplos PL e PVP, isso não vai nos responder muita coisa, né? Os múltiplos mostram a atualidade. A atualidade mostra que o Banco do Brasil é o mais barato na conjuntura desses dois múltiplos, porque provavelmente que é um banco estatal. O pessoal tem um pouco de risco aqui, né? Enquanto o Banco ABC é o segundo mais barato, porque ele é o mais mal, provavelmente, né? E tem os outros aqui são bancões gigantes. O Bradesco e o Santander são mais baratos pelo PVP, porque eles estão aqui com um lucro um pouco achatado. Então, se esses lucros realmente melhorarem, eles têm uma perspectiva aqui de também subir bastante aqui. Enquanto o Itaú, que é o que está redondinho, que não é estatal, e aí está bonitinho, está o múltiplo mais esticado na comparação desses bancos aqui. O valor intrínseco de Graham acaba nos mostrando, então, o reflexo do PL e PVP. Olha só, o Banco do Brasil tem uma margem de 131%, enquanto o Banco ABC 107%, o Bradesco 77,5%, enquanto o Santander 58,3%. O Itaú na lanterninha com 43%, porém, teoricamente, o mais seguro, né? Bom, então nós vimos ali os riscos pontuados pelos analistas, mas também nós vimos que o Banco do Brasil está mais barato, eles mesmos admitem isso, só que eles acham que esse barato aí não é o suficiente para enfrentar os riscos que vêm à frente. Então vamos entender os riscos aqui que eles falaram, né? Então a gente vê aqui em termos de inadimplência do Itaú, primeiro vamos comparar, porque senão fica difícil a gente só ver a inadimplência do Banco do Brasil sem nenhuma base comparativa, e a inadimplência do Banco do Itaú, ele vem reduzindo realmente aqui a inadimplência acima de 90 dias ali desde junho de 2023, vendo uma trajetória de queda, mesmo com o Brasil, em termos de inadimplência Brasil, está numa situação difícil, o Itaú vem fazendo um ótimo trabalho. A inadimplência 15 a 90 dias deu uma subidinha bem suave, mas ela está estável, né? Então, assim,
A tendência realmente da inadimplência, conforme eles disseram, está caindo. Inclusive a carteira de atraso não para de cair e ainda assim o banco continua a crescer, né? Olha só, a gente vê aqui a comparatividade dos marços aqui dos primeiros trimestres, olha só. A inadimplência está bem tranquila, 2,7 está até menor, né? O banco está indo muito bem aqui. O índice de cobertura, por sua vez, até aumentou um pouco, um ótimo índice de 221%. Então, o banco que está com a inadimplência caindo, a cobertura está inclusive subindo, né? Se continuar desse jeito, em algum momento pode até causar reversões aqui, gerando aí mais retorno de dinheiro. Então, a gente pega aqui o índice de cobertura do Banco do Brasil, por exemplo, 196%, o que é um belo de uma cobertura, mas olha só, o Itaú acabou ultrapassando, porque o Itaú ele vem até subindo aqui a cobertura, enquanto o Banco do Brasil vem caindo devagarzinho, mas vem caindo. Isso pode sim gerar, de repente, mais para frente, um aumentozinho na cobertura, mas ainda assim você vê que está próximo de 200%. Os dois bancos estão muito bem de cobertura, mas dá para admitir aqui que neste ponto realmente o Itaú está na vantagem, né? E quando falamos da qualidade de crédito, o Banco do Brasil ele vem aumentando nos últimos vários trimestres aqui na inadimplência, porém no último trimestre ele conseguiu uma estabilidade, um pouquinho de queda na verdade, mas ainda assim sua inadimplência ficou maior do que o Banco Itaú em 2,90 contra 2,7 aqui do Itaú. O Itaú até pouco tempo atrás, ano passado, a inadimplência era um pouco maior que o Banco do Brasil, só que também tem o seguinte ponto, né? O Banco do Brasil, se a gente eliminar o agro, a inadimplência dele dificilmente é melhor do que o Itaú. O Itaú ele é muito bom nisso aqui, né? Ele é o jogo dele, esse negócio. E aí, o Banco do Brasil tem o agro que puxa a inadimplência para baixo. Só que o agro ele dá umas osciladinhas, né? Tem a questão climática, enfim. Então, o agro, a gente tem que olhar um pouco à parte, entender se a inadimplência, de modo geral, do Banco do Brasil, se ela realmente está deteriorando. Porque o agro, essa questão aí é clima, vai oscilar, daqui a pouco aumenta, daqui a pouco diminui, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso antes de sair falando que o Banco do Brasil está perdendo o rumo, tá? Bom, então vamos olhar o agro primeiro, né? O agro realmente, a inadimplência vem aumentando do agro, olha só. A inadimplência foi aí de 0,57 no março de 2023 para 1,19, e é a carteira mais relevante do banco, né? Então acaba causando um certo peso, mas ela também vem num crescimento muito forte. Olha, crescimento bacana aqui de 15,5. A gente teve um crescimento aqui na carteira de 50 bilhões, né? Então, um crescimento muito grande. Só que, em termos de inadimplência, você vê esses percentuais aqui de inadimplência dentro da carteira, estava em 1,9, agora vai em 4,43. Então, teve sim um crescimento muito grande. Só que você tem que tomar um pouco de cuidado, você não pode comparar a inadimplência 4,43 com a carteira total, porque vai parecer que é pouca coisa, né? Por quê? Aqui nós estamos falando, puxa, do que ele vai receber sim o banco, mas tem a margem em relação a isso, né? Ele recebeu isso, mas ele também gastou para pegar isso aqui, vamos assim dizer, né? Então, só a título de comparatibilidade, olha só, esta é a margem bruta do primeiro trimestre total do Banco do Brasil, 25,7, e o lucro foi 9,3, né? Então, assim, tem um pouco aqui de ineficiência, óbvio, né? Tem imposto, tem inadimplência, tem um monte de coisa acontecendo, né? Então, assim, parece um mundo perfeito quando a gente compara aqui a provisão, a inadimplência, aliás, comparada com a carteira total, né? Essa carteira nem tudo vai virar lucro, né? Bom, cresceu 50 bi, a provisão também cresceu bastante, de 1,9 para 4,43, mas a carteira cresceu. E aí nós temos outro ponto, que é o Rio Grande do Sul, que ele representa aqui cerca de 4% de tudo da carteira do Banco do Brasil. E no setor agro em específico, que é o que poderia ter de diferente aqui em relação aos outros bancos, nós temos 22,5 bi no setor agro. Então é sim uma fatia relativamente considerável, mas não é tanto em relação à carteira inteira do banco de 372,5. Então, nem o banco consegue estimar, eles ainda não estimaram, né? Nós temos 22,5 exposto no Rio Grande do Sul. Beleza. Quanto disso vai ter na inadimplência? Não sei, não sabemos, né? Mas é só para a gente ter aqui uma noção, que poxa, não é o fim dos tempos, né? São 22,5, alguma coisa na inadimplência deve aumentar, muito provavelmente, mas nós não temos aqui como cravar o quanto vai aumentar. Bom, de qualquer forma, o índice de cobertura também teve uma queda aqui. E tem muita questão climática aqui no agro, ainda é difícil a gente poder falar qualquer coisa que eles estão sendo imprudentes. Eu não acho isso, eles têm sim focado mais no médio e grande produtor, um crescimento bastante bacana,
Bom, então a conjuntura do agro realmente é complicada, a gente tem que admitir. A inadimplência explodiu aqui, se a gente for ver de 1,9 a 4,43, só que se você for ver o nível aqui de 1,19 é baixinho ainda, né? Porém, é natural que isso aconteça. Tem a questão climática, é complicado, mas para compensar isso, teve um crescimento muito bacana na carteira aqui em 50 bilhões. Só que do outro lado, ela tem o Rio Grande do Sul trazendo ali uma imprevisibilidade em termos de inadimplência no Banco do Brasil, tá? Então, realmente é um pouco complexo, mas a gente tem que olhar isso aqui um pouco à parte, entender o que está acontecendo nas outras frentes. Porque, na minha visão, pelo menos, por enquanto, eu não vejo aqui uma grande intervenção política que vá estar prejudicando o agro neste momento, mas pode ser que eu me engane, a gente tem que acompanhar sim, mas por enquanto eu descartaria isso. Então nós vimos que a inadimplência do setor agro vem subindo bastante, só ajudou a inadimplência do Banco do Brasil a subir, porém a gente tem que destacar que é um pouco descolada, né, da realidade do Brasil. Tem a questão climática, então ela aumenta, diminui, deve ter um segundo trimestre difícil, mas depois, em algum momento, ela vai voltar a se encaixar. Isso não tem a ver com o Banco do Brasil estar tomando aqui caminhos errados, né? Na verdade, está fora aí do controle, pelo menos até o momento é que eu entendo. E aí nós vamos ver agora então a carteira pessoa física, por exemplo. O que está acontecendo com a inadimplência aqui? Primeiro a gente vê aqui essa parte que o Banco do Brasil destaca, olha só, que é um like aumenta a probabilidade de dividendos maiores, hein? Olha só, então dá o like aí no vídeo, tá? Então olha só, a inadimplência do Banco do Brasil vem aqui caindo de forma muito bacana, né? De 5,39 para 4,77, ainda não é o mesmo nível do Itaú, que está em 4,2, né? Mas de qualquer forma ela vem caindo bastante, vem fazendo um bom trabalho no Banco do Brasil aqui, e com isso o índice de cobertura vem subindo bastante, chegando a 170%. Ela até já deu uma tranquilizada aqui na provisão, isso pode continuar a acontecer, né? Dá uma tranquilizada, uma seguradinha na provisão, porque a inadimplência vem caindo, vai dando uma folga aqui. Ela está focando muito aqui também no crédito consignado no INSS, são frentes mais seguras, mas que também diminui um pouco o spread. Aí a gente já tem um pouquinho da resposta que o spread do Banco do Brasil está caindo, porque ele também está aumentando aqui a pessoa física na frente mais segura, para cair a inadimplência, né? Óbvio, fica difícil de comparar com o Itaú, porque o Itaú é muito bom nisso aqui, mas o Banco do Brasil está indo muito bem. Você não vê inadimplência explodindo como aconteceu no Banco Santander, no Banco Bradesco, né? Então, na minha visão, o Banco do Brasil está fazendo o que deve ser feito na pessoa física. Perfeito, focando onde tem mais segurança, porque a situação do Brasil está complicada na inadimplência. Você vê a inadimplência subindo no Brasil inteiro, enquanto no Banco do Brasil e no Itaú também está caindo. Mas no Banco do Brasil está um reloginho aqui, essa queda aqui está bem bonita, acontecendo todo o semestre, embora não tenha caído tanto nesse último aqui, mas está bacana, né? E olha só, ele continua focando aqui no consignado, 9,1 bilhões aqui em consignado, aqui é a notícia de 23 de maio, então ele continua focando nisso, então bacana. E aí nós temos então a carteira jurídica, que é onde eu sempre pus um sinal de alerta. Vamos entender o que está acontecendo. A gente tinha uma inadimplência de 2,13, que é muito baixinha em março de 2023, foi subindo de uma forma muito forte. É natural até que muitas vezes a pessoa jurídica vá aumentando a inadimplência depois da física, né? Só que, puxa, aumentou muito, muito rápido. Estava começando a me assustar, mas nesse trimestre deu um alívio aqui de uma queda. Pode ser um início aqui de uma reversão disso, a gente tem que acompanhar, tá? O fato que a cobertura aqui foi caindo, né? Então, em algum momento, pode ser que realmente pessoa física surpreenda positivo e aqui surpreenda negativo, mas não sei, tá caindo aqui, é um bom sinal, mas onde está o problema na minha visão? Tem um pouco a ver com o BNDES. O BNDES está tomando muito espaço dos empréstimos do Banco do Brasil nas grandes empresas. Isso aqui é a minha visão, tá? E é uma das frentes mais seguras aqui da pessoa jurídica, junto com o governo, né? O governo até que está mantendo bem aqui o crescimento, então é uma linha aqui relativamente segura aqui, né? Enquanto grandes empresas, que seria mais segura, pode ter um problema pontual como Americanas e tudo mais, pode, mas é difícil e é onde tem a menor inadimplência. Aqui está crescendo um pouquinho, né? Devagarzinho, até diminuiu um pouco em relação ao último T. E olha só aqui, a micro e pequena empresa está crescendo e aqui a inadimplência está aumentando bastante no Banco do Brasil, então aqui é que a gente tem que monitorar. Será que o governo está começando a fazer empréstimos baratos, empréstimo para quem não deve? Não sei, por enquanto está tranquilo, a gente viu essa redução aqui, né? Mas é onde eu ficaria aqui alerta, tá? Vamos ficar em alerta, mas olha só, é um alerta que é limitado na minha visão, tá? Porque não é um peso tão grande na carteira geral do banco. Governo, ok, né? Aqui grandes empresas
tá sempre ok, mas eu gostaria até de um crescimento maior, mas também se por um lado o BNDES está tomando muito à frente, ele também está tomando ali um pouco mais de risco, então o problema é dele ali, né? E aí a gente vai então monitorando principalmente a micro e pequena e média empresa, tá? Então olha só, quando a gente vê os indicadores do Guidance do Banco do Brasil, ele cresceu dentro do esperado no primeiro trimestre, pessoas físicas cresceu um pouquinho abaixo, empresas cresceu um pouquinho abaixo, exatamente ali por conta do grandes empresas, na minha opinião, né? Enquanto o agro, ele cresceu até acima, né, do projetado. Embora a inadimplência tenha subido, ele está crescendo muito, está indo muito forte aqui, o que compensa, em boa parte ali, a inadimplência subindo, né? Enfim, por enquanto, o Banco do Brasil, na minha visão, ele vai atingir ali o guidance, tá? Diferente do ano passado, quando eu imaginava que ele fosse superar o guidance, por isso que eu fiz uma projeção de dividendos acima ali do guidance dele no começo do ano, agora eu estou fazendo no meio do guidance aqui, não sei, de repente eu posso até, no momento, caminhar mais pro fundo, ou de repente mais para a ponta, a gente vai ter que acompanhar aqui. Por enquanto, eu estou exatamente aqui no meio. E vendo um pouco as cotações das ações do Banco do Brasil aqui na corretora Confiro, inclusive, se você se cadastrar na corretora utilizando o meu código de boas-vindas, que está na descrição nos comentários do vídeo, você concorre a ganhar até R$ 1.500 ações do Banco do Brasil. E na corretora Confiro você pode comprar ações brasileiras, ações do exterior, Bitcoin de forma muito fácil. As cotações do Banco do Brasil, olha só, desde o desdobramento, é um sobe e desce, que é meio que lateralização, ela está aqui buscando mais novidades. Se vir notícias negativas, realmente ela pode vir a cair, mas vamos lembrar que tem o dividendo aí que vai vir daqui a pouco. Dia 24, o Banco do Brasil acabou de anunciar mais 20 centavos por ação de JCP, o que dá 0,65 de yield, né? Para quem tiver as ações dia 13 de junho. E você não precisa ficar apenas dependendo dos dividendos da empresa, você também pode fazer dividendos com opções. Esses dividendos, por mais que você seja bem cauteloso ali e vá mirando um dividendo pequenininho, esse dividendo não desconta da cotação. Então um ganho real ali que você tirou, que faz muita diferença no longo prazo. Além de proteção contra quedas ali, que você pode acabar transformando em mais ações. Link na descrição do vídeo, nos comentários fixados do meu curso de opções. Um abraço e até o próximo. Valeu!